Olá, boa tarde, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Sejam bem-vindos a mais uma edição do MGM, o programa produzido aqui pela Rádio Ninter e pela Escola Superior de Línguas da Uninter. Hoje eu tenho aqui o grande prazer, a grande honra de receber novamente o professor Jefferson Ferro, diretor da Escola de Línguas, para falar um pouquinho sobre cultura e também sobre língua inglesa. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Arthur. Olá a todos que estão nos assistindo. E é sempre um prazer estar aqui participando do programa, né? Nosso programa, que é o primeiro programa da Escola Superior de Línguas, que nasceu lá no finalzinho de 2021, não é? E se não me falha a memória, eu fiz a primeira edição do programa, o MGMU One. E Exatamente, com esse, a Bárbara ainda, quando ela estava à isso, frente da apresentação. ela é exatamente com a Bárbara. Então é uma alegria, um prazer, uma honra estar aqui de novo, né? Sempre falando sobre coisas que a gente gosta, filmes, músicas, e tentando puxar um pouquinho para o inglês. A gente fala em português, mas puxa um pouquinho para o inglês, né? Às vezes traz uns trechinhos aqui, umas frases, umas lembranças em língua inglesa, que é para ajudar o pessoal a desenvolver um pouquinho seu conhecimento aí na língua estrangeira. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre Blue Jasmine, não é? Exatamente, Jefferson. Nós já temos aqui então os slides, né? Já apresentando essa obra que a gente vai falar até que tem ligação com o MGM que a gente teve no mês passado, né, Jeff? Exatamente, né? Não é por acaso a gente escolheu essa obra, esse filme que é o filme de 2013, do incansável Woody Allen, que já está quase batendo nos 90, né? Acho que ele está com 87, alguma coisa assim. Diz a lenda que ele estava fazendo o último filme, não é? Que ele ia parar, que é um filme em francês. É, Mas ele vem desde os anos 80, já há mais de, então, há praticamente 40 anos, fazendo um filme por ano, né? Uma coisa incrível, desde assim, 75 ele estava fazendo. um filme por ano, né? Certinho, então, nossa, é uma coisa assim, se não me engano, esse que ele produziu agora, que diz a lenda que vai ser o último, é o 50º filme que ele faz na vida, né? Então, um homem que tem aí 50 filmes na carreira, sem dúvida nenhuma, um dos cineastas mais importantes da geração dele, né? Todo mundo. E que nos últimos anos, por conta de alguns problemas, aí, alguns processos de cancelamento, por questões, não, acho que não nos cabe entrar, né, no mérito, por questões, né, de acusações de assédio, coisas do gênero, que ele repudiou veementemente, mas enfim, que colaram, ele acabou ficando meio é, restrito, né, com opções restritas de trabalho nos Estados Unidos, e aí andou gravando umas coisas fora dos Estados Unidos, ou por produtoras independentes. Parece que esse último filme que ele fez agora, que deve ser o último filme do Woody Allen, é um filme em francês. Se você ouviu falar alguma coisa, Arthur, e Não, eu ouvi quer falar comentar um assim, pouquinho bem por cima. Eu por até cima, venho né? acompanhando os últimos trabalhos dele, mas assim, até mesmo por essa questão dele, né, ter se tornado quase um páreo ali dentro de Hollywood, né? A própria imprensa também deixa de noticiar muita coisa. Eu lembro até que Sim, ali no início da década de 2010, um filme do Woody Allen era um acontecimento, né? Apesar de ser sempre. lançado todo ano, sempre que lançava era amplamente noticiado, enfim, ia a premiações e tudo mais. E agora ele anda bem afastado mesmo até da própria imprensa, que sempre que o recorda também não deixa de lado as polêmicas, né? É, enfim. E esse filme, né, do Blue Jasmine, para mim, assim, impossível pensar nele sem pensar no Streetcar Named Desire, que é a peça, filme também clássico da dramaturgia norte-americana. A Teca falou sobre a peça e o filme também, né? Por extensão, no último MGM, e a gente tem a nossa próxima sessão do Bookworm Session, nosso programa que trabalha com literatura, um programa de extensão, que discute literatura em língua inglesa, que vai acontecer na semana que vem, que vai falar sobre Streetcar Named Desire. Então, uma das razões, claro, para a gente falar do Blue Jasmine hoje, é justamente para fazer essa ligação e falar a respeito da relação que ele tem com a peça, né, que é um grande clássico da dramaturgia norte-americana. E o Blue Jasmine, a capa do filme, né, que como está aqui o pôster do filme, ele já deixa bem claro, e tem ali, né, a imagem da atriz principal, a Cate Blanchett, que ganhou o Oscar de melhor atriz pela atuação nesse filme.
e que o filme é muito centrado na personagem dela, né? A protagonista, ela carrega o filme inteiro, né? Não sei nem se tem alguma cena do filme que não tenha Kate Blanchett. Eu acho que até tem alguma coisa ali da família da Ginger, mas assim, é quase que o filme inteiro com ela na tela e ela sempre dominando na tela. Então o personagem dela é absolutamente dominante na história. E ao fundo, São Francisco, né, aquela ponte famosa de São Francisco, que é o cenário onde a maior parte do filme se passa, não é? Então aqui a gente tem, por assim dizer, os dois elementos mais marcantes que a gente vai ver na tela, que são a personagem Jasmine e a ponte, né, a cidade de São Francisco. O filme faz todo um passeio por São Francisco, que é muito legal, é muito gostoso, né? Eu acho que o Woody Allen sempre foi um cara, ele tem muita cena externa nos filmes, né? Ele gosta muito de filmar a Sim. cidade, Nova York, enfim, outras cidades também, Paris, enfim, outras cidades onde Uhum. ele já filmou. Ele tem uma relação, eu acho que muito carinhosa com as cidades onde ele filma e traz isso muito para o filme, né? Então a Sim, gente se sente meio que nas ruas de São Francisco nesse filme, né? sim. Esse pôster até, se a gente for, né, associar ao próprio Woody Allen, a gente lembra até do pôster do Manhattan, né? De 79, que tem Isso, justamente a ponte, só que daí de Nova York, né? Não de Nova São York, Francisco. isso. É, bem lembrado, né? Que é uma outra obra icônica do Woody Allen. Muito bem, então deixa eu andar aqui com o slide e a gente vai falar um pouquinho do enredo, do Blue Jasmine. O Blue Jasmine é um filme que, assim como é o caso também do Streetcar Named Desire, ele já começa, né, com a protagonista na sua condição de queda, né, The Fall from Paradise, coloquei aqui esse título para o slide, A Queda do Paraíso, porque isso já é dado no começo da história, né. No caso do Blue Jasmine, a gente tem a protagonista ali, é, a Jasmine, e ela tá. E é uma cena um pouco. O filme tem ele é uma história trágica, mas ele é contado num tom cômico, não é um tom, por assim dizer, que é muito característico dos filmes do Woody Allen, que não é um tom de deboche, mas é um tom que tende ao cômico, né, tende ao não se leve muito a sério, não é? Mas é um filme é uma história muito trágica, muito dramática, né? Então ele começa ali com a cena da Jasmine, a protagonista, num avião, numa primeira classe do avião. A gente percebe que ela é uma mulher muito refinada, requintada, e ela tá falando um monte sobre a vida dela, sobre coisas da vida dela, e tem uma pessoa ali do lado dela que não a conhece e que interage socialmente, né, ali com ela. E depois, né, num momento em que ela se afasta da Jasmine, ela diz: não sei quem que é essa louca que começou a falar no avião, feito uma louca, e eu só fingi que estava entendendo, né? Então a gente já percebe que tem um problema ali, essa mulher que fica falando sobre a vida dela, sobre os acontecimentos do passado, e fica muito claro desde o início que ela é uma pessoa que está num estado emocional bastante complicado, né? Uma pessoa que não tá bem psicologicamente, né, em termos de saúde mental. E isso vai se caracterizar muito a partir do momento em que ela realmente chega em São Francisco, né, e começa a habitar o mundo da irmã dela, da Ginger, né? E eu acho que essa cena do filme, que é uma cena bonita até pela cor, é uma cena assim que dá uma ideia desse deslocamento da Jasmine, não é? Que ela está ali meio que encolhida, né, até com uma roupa, uma bolsa, uma coisa assim que meio que foge ao espaço ao redor a característica do espaço ao redor dela, e a irmã dela, Ginger, está lá no fundo, numa posição mais relaxada, olhando para ela. É uma imagem bonita do filme que indica bem essa condição de deslocamento, né? E esse deslocamento vai ficando cada vez mais evidente na medida em que a gente vai vendo a Jasmine interagir nesse novo ambiente de São Francisco e vai tendo os flashbacks da vida dela pregressa, da vida anterior a essa mudança, né? Porque quem era Jasmine? Era uma mulher que vivia no super high society, né? Então aqui a gente tem uma foto de um jantar na casa dela. Ela dava jantares suntuosos para pessoas bilionárias, né? O marido dela era uma pessoa bilionária. Então a gente percebe todo esse brilho de como se fosse ouro, né? As cenas da vida anterior da Jasmine em Nova York
são muito douradas, né, porque indicam essa coisa da riqueza mesmo. Ela vivia num estado de grande riqueza, de suntuosidade. Então a gente tem esses jantares lindos, maravilhosos. Imagina nessa mesa, o que essas pessoas estão comendo? E de repente, né, nesse momento do presente da narrativa, ela está ali em San Francisco, vivendo de favor com a irmã e tendo que interagir com aquelas pessoas que são absolutamente de uma classe social que ela nem chegava perto, né? Então tem ali o namorado da irmã, que se não me engano é mecânico, alguma coisa assim. Aí tem um amigo dele, né, que ele traz meio que tipo para fazer companhia para ela no date, que é um cara também, o Eddie, né, que é aquele que tá tirando a foto ali, que é um peãozão também. Eles são gente muito simples. A irmã dela trabalha como atendente num grocery store, né, numa loja de uma quitanda, né? Então é gente que tem uma vida muito simples, que tem um contraste assim imenso com a vida que ela levava. Então a gente tem a Jasmine, essa personagem, vivendo esse momento de queda, né? Tipo, caiu do paraíso, estava vivendo num mundo de sonhos, de riqueza, e de repente, por uma série de motivos que a gente vai descobrindo ao longo da narrativa, ela está agora vivendo ali com a irmã de favor, está completamente falida, né? Está tendo que interagir com pessoas de uma classe social de quem ela nem chegava perto antes, né? Então isso, claro que isso cria um certo um elemento cômico, né, Arthur? Sim. Mas ao mesmo tempo tragicômico, porque a personagem ela está profundamente abalada psicologicamente, né? E a gente vai tendo noção dessa questão dos traumas dela à medida em que o enredo vai se desenrolando. Uhum. Até pela própria, para não, assim, para falar que realmente tem, né, essa atmosfera que, apesar de pesada, tem um tratamento um tanto cômico, aquela própria trilha de jazz que sempre tem nos filmes do Woody Allen, né? Então sempre Aham. tem aquela musiquinha assim, até revendo o filme, tava ali uma cena bem trágica mesmo, já pro final do filme, se caminhando. E daí tocando aquela musiquinha, pã, 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 né, que Isso. dava, sabe, dava até outro Que é um tom sentido meio para aquela. leve, assim, né? Um tom meio, Então, meio bem light, né? descontraído e também, assim, com um pouquinho, assim, de deboche parecendo, né. Até porque a personagem dela, ela é apresentada desde o início, assim, como realmente, né, eu, pelo menos, eu a acho desprezível, assim, para o filme. Claro, né, tem muito da intenção disso, do diretor por trás da obra, e acho que é uma das principais diferenças entre ela e a Blanche Dubois, né, que a gente vai falar um Uhum. pouquinho daqui pra Sim, frente. que é a personagem que, vamos assim dizer, inspira, né? É, Eu particularmente, assim, eu sinto empatia pela Jasmine, né? Pelo sofrimento, pela condição de sofrimento em que ela se encontra, né? Eu não vejo, assim, uma intenção de retratá-la com crueldade, né? Por parte da narrativa. Mas é uma possibilidade também. sim. Como você disse, a trilha sonora daquele jazzinho meio, né? Nada é muito sério, né? Que é meio um jazzinho meio descontraído, que é uma regra, né, para o Woody Allen, né, isso é muito comum, parece que assim, é uma música de fundo. É filme do Woody Allen, você vai ouvir jazz do começo ao fim, né? E é sempre assim, né? É É, literalmente a partir dos créditos de abertura os até créditos de o encerramento, né. de encerramento, né? A gente ouve, a gente tá ali no jazz e tal. E, e realmente isso dá uma certa conotação para a narrativa, né? Isso tira um pouco o tom o tom trágico que poderia ter. Se colocasse uma outra trilha sonora aí, você poderia fazer um filme muito mais pesado, né? Sim. Muito bem, então, aqui a gente tem, né, uma imagem do clássico filme, da versão fílmica do Streetcar Named Desire, né, apesar de ser a capa do livro, da edição da Penguin, do Tennessee Williams, que é um filme dos começo dos anos 50, filme que lançou o Marlon Brando ao estrelato, né, e que é uma das peças, assim, mais clássicas da dramaturgia norte-americana do século passado. É aquela peça, assim, que é de carteirinha de qualquer ator e atriz. O cara acho que não pode dizer que foi ator se ele não atuou no, no Streetcar Named Desire e a mulher igualmente, né? Não pode dizer que foi atriz se ela não fez um papel no Streetcar Named Desire. É, é uma peça canônica da dramaturgia norte-americana, não é?
que sempre que fez um sucesso enorme como teatro e depois como filme, e que até hoje ela é reencenada no Brasil também, né? Um Bonde Chamado Desejo, quantas e quantas vezes já foi encenada no Brasil. Então é uma peça assim que é muito viva. Por isso que para mim, quando eu vi, né, Blue Jasmine, não tem como, nossa, isso aqui é uma releitura do Streetcar Named Desire. E a gente vai perceber, apesar de que essa interpretação de que Blue Jasmine é uma releitura de Streetcar Named Desire ser um pouco discutida, né? Tem vários autores, vários críticos que escreveram sobre isso, mas tem uns que não gostam muito da ideia, que preferem não associar as duas obras. Eu acho que é impossível não associar as duas obras, porque é tão evidente, né? Sim. A própria estrutura do plot assim, é muito evidente. E tem até uns hints, umas coisas assim no meio, que são bem meio que dicas, né? Tem uma hora que o marido da Ginger vai numa festa e tal, e depois ela comenta, ninguém gosta das suas Polish jokes, né? Quer dizer, o Stanley Kowalski, né, que é o personagem do Streetcar Named Desire, era um típico imigrante polonês e tal, tinha nome polonês e tal. Então, tem referências assim muito óbvias, né, ao Streetcar Named Desire, que não, para mim, me parece impossível de fugir disso. Inclusive, o Woody Allen ele já declarou que o filme do Elia Kazan, né, de 51, né, Streetcar Named Desire, ele é um filme perfeito, que ele considera um filme perfeito em questão de atuações, de roteiro, de direção, né? Então, tendo uma declaração dessa, vendo o filme da estrutura como ele é, né, é impossível realmente dissociar. Inclusive, a Cate Blanchett, ela viveu a Blanche Dubois, né, já em teatro, numa encenação que foi feita na Austrália, e o Alec Baldwin já viveu tanto no teatro como no cinema também, numa adaptação de 95, que inclusive a Teca comentou aqui no último episódio do MGM que a gente teve. Sim, assim, a relação ali é intrínseca, né? Tem uma cena no começo do filme. Aqui, na verdade, a cena, a imagem está retratando um pouquinho depois, mas a cena em que ela chega, né? Então ela sai, ela chega, o filme começa com ela no avião, ela desce no aeroporto, tal, pega um táxi e vai parar na casa da irmã. E é idêntica à cena do Streetcar Named Desire, né? Que é assim, idêntica, né? Guardadas as colocações. Ali a gente tem a cena da Blanche Dubois, à direita, né? Chegando com um papelzinho na mão, que ela está procurando o endereço. Uhum. E muito constrangida, porque se sente mal ali, vê aquele lugar assim, é tipo um favelão, né? New Orleans ali para ser, né, uma região muito pobre, de trabalhadores braçais, né? Então, tanto que tem uma mulher ali que é a vizinha dela que está sentada ali do lado de fora, né? Aquele sofazão que fica ali que o pessoal passa na rua e senta. E então é um lugar de trabalhadores braçais, né? Um lugar bastante das classes mais populares. Então, e ela fica assim, constrangida com aquilo. Não, mas não pode ser aqui. Será que é aqui mesmo? Ela olha no papelzinho, não pode ser aqui e tal. E a irmã não está em casa, né? Pior ainda, né? Exatamente a mesma coisa que acontece em Blue Jasmine, né? Em Blue Jasmine, a Jasmine chega, né, de táxi na frente da casa, não, e ela fica olhando no papel, não, mas não pode ser aqui, é aqui mesmo, será que é? E, né, e fica E a naquela irmã não está em indecisão, casa e também, a irmã né? não está em casa também, pois, né, é a mesma cena, né? Só, claro, que em diferentes contextos ali da encenação. Eu até coloquei o texto aqui, porque eu acho bacana, da primeira cena, vou ler para as pessoas, né? Então, a Blanche Dubois, que é a cena do Streetcar Named Desire, está interagindo com a Eunice, que é aquela moça que está ali sentada no sofá, que é a vizinha, né? E diz, a Eunice fala para ela, percebe, né, que ela está ali meio perdida. What's the matter, honey? Are you lost? Né? E ela diz, with faintly hysterical humor, they told me to take a streetcar named Desire, and then transfer to one called Cemeteries, and ride 6 blocks and get off at Elysian Fields. Ela está olhando um papel, né? That's where you are now. At Elysian Fields? This here is Elysian Fields. E é tudo meio tragicômico, porque né, tem essa coisa de um certo charme do francês, né? Então, esse streetcar name Desire, na verdade, é Désiré, que é o nome francês, Elysian Fields, né, que é o nome dos lugares mais chiques de Paris, né, da França, os Champs-Élysées, né, em francês, e
E ela, nossa, mas aqui que é o Elysian Fields? This here is Elysian Fields. They mustn't have understood what number I wanted. E ela não consegue aceitar que não, eles não podem ter entendido o número que eu estava procurando. E daí a Eunice pergunta, what number are you looking for? 632. E daí ela responde, you don't have to look no further. Nossa, tipo, é aqui, você chegou, é aqui mesmo, né? Acredita, é aqui mesmo. Então, tem essa cena, ela é feita para apresentar, na peça, é a apresentação da personagem, da Blanche Dubois, né? O primeiro momento que a gente vai ver a Blanche, em que ela está chegando e muito constrangida, desconfortável em estar ali naquele lugar, né? Procurando a sua irmã. Com a Jasmine, a gente começa um pouquinho antes, começa no avião, né, ela falando umas coisas meio desconexas, ela chegando e tal, tem um tom um pouco cômico ali da personagem que está do lado dela, e aí quando ela chega na porta, né, de táxi, é a mesma cena do Streetcar Named Desire. Então tem um pouquinho de diferença ali no começo, mas essa cena assim, é uma reprodução quase que idêntica, né, da peça para o filme. E aí a gente pode pensar, né? Então, comparando os dois, né, o que a gente tem ali? A Jasmine French, né? Olha o nome dela. E que é uma espécie de nome artístico, né? Ela vai dizer no filme assim, é que o nome dela era Jeannette, mas Jeannette didn't have panache, né? Panache que é uma expressão francesa, panache que significa, né, uma elegância, né? Era um nome assim sem graça, e ela mudou para Jasmine, né? Então ela é uma personagem, ela mudou o nome dela para Jasmine. E a Blanche Dubois, que também é um nome francês, né, tudo muito afrancesado, tudo, Blanche Dubois, que é a personagem do Streetcar Named Desire. E ali a gente tem, né, as duas estão fazendo um movimento de queda na vida. A Jasmine está indo do High Society de Nova York para San Francisco, e a Blanche saiu do Mississippi, uma cidade do interior, para New Orleans, Mississippi. A Blanche é uma herdeira falida, não é? Então, uma pessoa que era de uma família que tinha posses, né, fazenda, uma família rica, mas que perdeu tudo e ela se perdeu na vida. Ela era professora de inglês. As duas têm um marido que se suicida, né? Então, a Blanche virou professora, e aí o marido se suicida porque era homossexual. E é flagrado, né? A condição homossexual dele é exposta, e ele se suicida. Então, na verdade, essa questão sexual é o grande tema, porque era também uma coisa muito cara ao Tennessee Williams, que escreveu a peça, não é? Ele era homossexual e tinha muita dificuldade, porque a sociedade da época não aceitava a condição dele, e ele trouxe muito dessas angústias, né, da identidade sexual para o trabalho dele. Então a Blanche, que acaba perdendo tudo, o marido cai em desgraça, né, por causa dessa questão, enquanto que e o marido suicida, enquanto que a Jasmine, ela tem os problemas porque o marido, que era um homem milionário, depois descobre que na verdade ele fazia operações ilegais, né? Então ele era um cara que armava uns esquemas de pirâmide, coisa do gênero, enganava as pessoas, pegava dinheiro das pessoas para investir nos esquemas fraudulentos, e aí ele cai em desgraça, vai preso e se suicida na prisão. Né? Então são duas viúvas, né, de maridos que se suicidaram, que caíram em desgraça. O da Blanche por uma questão sexual, né, de identidade sexual. O da Jasmine por uma questão financeira, né, de comportamento financeiro. E que estão, então, saindo de uma condição de riqueza para uma condição de pobreza, indo morar numa grande cidade, ali em São Francisco ou New Orleans, né? E aí vão encontrar a Ginger e o Chili, que é o casal que está na Blue Jasmine, né? A Ginger é a irmã da Jasmine, e o Chili é o namorado dela. Enquanto que a Blanche vai em busca da irmã dela, que se chama Stella, que é casada com Stanley, né? Que é um brutamontes, né, um grosseirão, um imigrante polonês que trabalha, se não me engano, em encanador, enfim, uma coisa bem assim, né, um trabalho bem braçal. E o Chili também, ele encarna esse papel, né, de ser o cara mais grosseirão e tal, né, um trabalhador braçal,
Mas aqui a gente já vê uma série de diferenças contextuais e de tempo, né? Porque a Ginger, por exemplo, ela já se divorciou, então ela teve um primeiro casamento, agora já está no segundo relacionamento, não é casada ainda com o Tilly, mas quer casar com o Tilly. Então já é mais moderninho, né, a situação. Mas o conflito que vai existir ali é muito parecido. Então tanto a Jasmine quanto a Blanche chegam na casa da irmã por um ato, né, de caridade, de amor ali das irmãs, mas que são muito mal recebidas pelos companheiros das irmãs, né? Tanto Tilly quanto Stanley não querem elas ali, né? Que essa mulher veio morar com a gente aqui, essa maluca aí, né? Quando era rica não dava atenção pra gente, agora que tá pobre quer vir aqui se encostar na gente. Então tem uma situação de desconforto ali muito grande. E aí, nas duas histórias, né, vai se tentar encontrar para a protagonista um amor, né, alguém, um homem que possa dar um jeito nela, né, que possa cuidar da vida dela e levar ela para tirar ela daquele apartamento que ela está morando de favor e dar um destino melhor para a vida dela. No caso da Jasmine, então o Tilly leva um amigo que é o Eddie, sem a menor condição, né? O Eddie, aquele cara baixinho, né? Não sei o que ele é, mas enfim, né, de uma condição social baixa, tudo. Jamais que a Jasmine ia se envolver com ele. E depois ela acaba conhecendo, né, o Dwight, que vai ter um romance com o Dwight, que vai pedi-la em casamento. E do outro lado, tinha o Mitch, né, no Streetcar Named Desire. O Mitch, que era um colega do Stanley, mas que era um cara que não era assim, grosseiro, né, como o Stanley e muitos amigos dele. Era um cara um pouco mais refinado do grupo e que também, né, meio que pede a Blanche em casamento. Que esse é o momento do ápice, assim, né, o clímax da história, das duas histórias, quando parece que as protagonistas serão salvas, né, por um homem que vai amá-las e vai levá-las, e aí vem a tragédia, né, que acontece que o salvamento não acontece de verdade, né. Estamos dando spoilers aqui. No caso do Blue Jasmine, né, tem uma cena que é muito forte, sim, que a gente percebe assim, ao longo de toda a história. A Jasmine está sempre muito desconfortável, né? Tem aquela cara de pessoa que realmente está mal, né? Toma muitos remédios, né? Remédios tarja preta, assim, o tempo inteiro. E, e aí uma hora ela está com os sobrinhos, né? E os sobrinhos falam para ela, né? A Ginger tem 2 filhos do primeiro casamento, e os sobrinhos falam para ela, mas a mãe fala que você é meio maluca, que você sai falando na rua, né? Que você ficou louca. Daí ela diz, well, there's only so many traumas a person can withstand until they take to the streets and start screaming, né? Que é uma frase forte que ela coloca no momento mais dramático. Naquelas, né? Chega uma hora que a pessoa não aguenta mais, né? Tanto trauma. E esses traumas eles vão sendo revelados ao longo da história. A gente vai sabendo que além da questão, né, financeira do marido dela ser um pilantra, por assim dizer, né, do mercado financeiro, ele também trai ela com várias pessoas, né? Então tem uma série de coisas ali da vida anterior dela, do casamento dela, que eram sempre muito difíceis. No caso do Streetcar Named Desire, clássica frase, né, que virou também icônica, que é quando já no final da história, quando a Blanche vai ser levada para um sanatório, né? Então o Stanley vai se livrar daquela mulher, colocando ela no hospício. Então tem uma cena de uma certa violência ali, e daí o médico que fala com ela carinhosamente e consegue convencer ela a entrar no carro, né? E daí ela vai dizer, well, whoever you are, I have always depended on the kindness of strangers, né? Então, que é meio que uma frase que caracteriza muito a Blanche, que isso sempre dependi da gentileza das pessoas estranhas, né? Que é uma pessoa assim completamente perdida na vida, uma pessoa que não consegue controlar sua própria vida e não consegue se defender do mundo, né? Uma pessoa, por assim dizer, indefesa. E o final é muito trágico, se por um lado a Blanche Dubois é colocada dentro de um carro e sai, né, porque está indo para o hospício, está sendo levada para o hospício, está sendo internada. O da Jasmine é até pior, né? Porque a Jasmine, assim, está num nervous breakdown e ela está completamente dopada, muito, enfim, triste, arrasada e sai andando pela rua, sem eira nem beira, sem lugar para ir e acaba, né, sentando no banco de praça e fica ali. Então, uma coisa assim bem trágica, né?
bem trágica mesmo, assim, como se ela Falando sozinha. falando sozinha, a partir dali, tipo, ela você vai virar uma moradora de rua, né, uma quase assim, né, uma coisa é bem forte, assim, final, né. Sim. E são, de certa maneira, né, a resolução é a mesma, né, nas 2 histórias, a protagonista é abandonada e fica louca, né. Então, encerra ali a sua jornada. O que a gente tem ali então, né, de comparações no enredo? Claro, The Fall from Paradise, né, então essa queda do paraíso, os 2 personagens, viviam numa condição de conforto, de felicidade, isso é muito mais caracterizado no Blue Jasmine do que no Streetcar Named Desire, mas está, como elemento dos 2, né, e elas caem dessa condição paradisíaca, né, caem no mundo. E a gente vai descobrindo aos poucos que existem coisas no passado delas, né, there's a hidden past. Tem coisas Uhum. escondidas, inclusive moralmente falando, delas, né, de ações delas, elas não são assim tão vítimas, né, das circunstâncias, elas têm uma certa culpa também. Tem questões financeiras nos 2 filmes, né, no caso da Jasmine, o marido, claro, né, o marido que vivia numa vida muito opulenta e que na verdade era um picareta, ele também tomou dinheiro da Ginger e do marido, né, que investiram com ele e acabaram perdendo tudo que tinham. Então, e no caso do Streetcar Named Desire, tem um certo conflito que o Stanley quer saber da herança da família, o que você fez com a herança da família e tal, ele cobra a Blanche sobre isso, uma coisa meio mal resolvida. Então tem assim um conflito de, tipo, você me deve alguma coisa, né? Elas ambas têm um marido que se suicidou, ambas vivem um conflito com o esposo, né? Ou no caso o par romântico da irmã, né? E ambas veem uma possibilidade de salvação, salvation through marriage, ou seja, se eu conseguir me casar com alguém bacana, eu vou conseguir me salvar e sair daqui. Isso quase acontece, né, no clímax da história, e aí até que, né, as verdades do passado, the hidden past, vêm à tona. O plano não dá certo, o casamento não vai para frente, e aí madness takes over, ou seja, elas são completamente dominadas pela loucura e entram num delírio, né, e acabam sendo isoladas e ficando perdidas. Então é uma história assim, ambas são histórias muito fortes sobre mulheres, não é? Sobre a personalidade feminina, sobre o papel da mulher na sociedade e, e muito traumáticas, né? Eu queria até compartilhar um trecho de um texto da Susanna Bragg McCullough, né, nome difícil, desculpa aí, Susana, e em que ela compara, né? Ela diz assim: Kate Blanchett's Jasmine and Vivian Lee's Blanche are both alcoholic, upper-class elites who gradually retreat from a harsh reality into a fantasy-fueled mental disorder. Então, que tem, né? Como elas acabam entrando no mundo de fantasia, de desordem mental. Ultimately, though, Blue Jasmine is more concerned with the morality of wealth, while Streetcar examines sexual desire and repression. No entanto, né, ela acredita que os filmes têm mensagens que são distintas, enquanto que no Blue Jasmine a questão é uma questão moral relacionada ao dinheiro, né, pela história da Jasmine. No Streetcar Named Desire, o problema gira em torno da questão do comportamento sexual, né, da mulher, que é mulher numa cidade muito conservadora, um esposo que se revela homossexual, e depois tem coisas do Uhum. passado da Blanche que indicam um comportamento sexual dela que não era aceito na época, né? Que ela tinha tido amantes, e pessoas e coisas do gênero. Enfim. É É, interessante notar, né, como esses dois temas principais dos dois filmes, eles partem também dos próprios ex-maridos, né, das protagonistas, que sim, por exemplo, o personagem do Alec Baldwin, o Hal, ele se suicida justamente, né, por não aguentar a prisão, né, por causa dessa queda que ele teve, né, por essa moralidade de ele ser um golpista mesmo do mercado financeiro. E no caso da Blanche, né, do Streetcar Named Desire, é justamente por ele ser exposto como homossexual, né, ter essa repressão também em cima dele, né. sim. Um comportamento sexual, ele acaba
presente, né, sendo problematizado nos dois. E tanto tem a questão do estupro, né, que Sim, uma sugestão, né, não, ele não acontece graficamente nem na peça nem no filme, mas fica implícito que houve uma violência sexual no Streetcar Named Desire, do Stanley contra Blanche, e no filme a Jasmine também é assediada, uma época um momento que ela vai trabalhar com um dentista, né, e ele tenta forçar, ele apalpa ela, uhum, ele tenta forçar força um beijo, né, e ele se sente muito atraído por ela, e ele quer muito ter um contato sexual com ela, e ela sofre, né, uma violência sexual naquele momento, né. Então, também, né, essa questão da sexualidade, comportamento masculino, também perpassa os dois filmes. Eu vejo assim que a estrutura narrativa é muito semelhante, né, o arco narrativo, eu acho impossível pensar na Jasmine sem ver nela muitos traços da Blanche, da peça do Tennessee Williams, mas é muito interessante porque ele é, claro, um filme independente, ele é um filme que está sim, num outro contexto, que tem outras dinâmicas de relacionamento, dinâmicas sociais, não é? De modo que eu acho que ele é uma releitura muito criativa, muito interessante da Streetcar Named Desire. Eu sim. colocaria como uma releitura do Streetcar Named Desire. Perfeito. Inclusive, acho que a principal diferença da estrutura narrativa dele que é a inserção dos flashbacks, né? Acho que dá outro peso para a história justamente também, né? Também, é Se, por verdade. exemplo, não tivessem os flashbacks, essa sensação que eu tive, por exemplo, de desprezo pela personagem por muito do que é exposto desses flashbacks, talvez fosse muito mais empática, como é, por exemplo, com a Streetcar Named Desire, né? Que se passa Uhum. num eixo só, né? Sim, Ele é cronológico, né? Não tem essas inserções ao longo da do filme. história, né? Falando do filme, né? É. Ao longo do Streetcar, ele vai ter fatos sobre a vida anterior da Blanche vão surgindo por comentários, né, notícias, coisas assim, não sei quem falou, então é uma outra dinâmica. Enquanto que no caso da Jasmine, não, você tem toda a narrativa fílmica construída, né, da vida anterior que vai surgindo como flashbacks, né, cortando esse presente narrativo, inclusive como rememorações dela, né, como ela lembrando das cenas e tudo mais, Uhum. desses delírios de loucura dela. Muito bem, então, acho que para a gente encerrar aqui, já estamos, né, no final do nosso tempo, acho que são dois trabalhos muito interessantes, né, o filme do Woody Allen que foi escrito, roteirizado, dirigido por ele, e a peça, filme no Streetcar Named Desire, Tennessee Williams, que é um clássico da dramaturgia norte-americana, né, aquela peça de carteirinha, o sujeito não pode se formar ator, atriz nos Estados Unidos se não fizer, pelo menos uma vez na vida, uma encenação de Streetcar Named Desire. É E a essa e gente vai... Hair, né? Pois é. E a gente vai falar sobre o texto, né, a professora Teca está aqui, na próxima quinta-feira, né? Então, Ana, Rose e a Ingrid, que nos cumprimentaram aqui, estão convidadíssimas, como todo mundo quer assistir o nosso MGM, qualquer momento. Então, na próxima quinta-feira, no dia 20 de abril, 19 horas, nós teremos um encontro síncrono, né, para conversar em English sobre a Streetcar Named Desire. Toda a comunidade da Uninter está convidada, basta se inscrever, né? Eu coloquei aqui a página do curso de extensão, está lá na página de extensão da Uninter, inscrições gratuitas, você se inscreve, lá você vai ter acesso ao texto, alguns links, né, informações a respeito da peça, e você tem a aula vai acontecer na quinta-feira às 19h, né, pelo Zoom dentro do AVA mesmo, né, então você clicando lá no AVA, no link do aula ao vivo, dentro do AVA da disciplina, né, do Bookworm Session, você vai poder acessar e participar. A ideia é conversar em inglês, né, no Zoom, todo mundo com a câmera aberta, todo mundo participando, né, fazer um bate-papo bem legal sobre a peça, tá bom? Então estão todos convidados. Exatamente, Jefferson. Coloquei o link aí para o pessoal também poder acessar. Como bem lembrou o Jefferson, não é um programa da rádio, né? É um programa independente da Escola de Línguas, que ocorre então por meio do AVA. Vocês têm mais informações, conseguem se inscrever e, portanto, depois participar a partir do link que está aí nos comentários. Jefferson, é isso sobre Blue Jasmine, sobre Streetcar Named Desire por hoje? That's all, folks. Como Perfeito, então, diria o Jefferson. Gaguinho.
Exatamente. É isso aí, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando. Espero que o pessoal aproveite bem e que se interesse, claro, por conhecer as obras, assistir os filmes, ler as peças, né? Que vale muito a pena mesmo. Perfeito, Jefferson. Eu que agradeço aqui a sua participação novamente, assim como toda a produção da Escola de Línguas na realização do programa. É sempre um prazer aqui apresentar o MGM mensalmente. Agradeço também ao pessoal que nos acompanha durante a transmissão, o pessoal que ainda vai nos acompanhar nas nossas redes. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode comentar, que a gente está sempre de olho aí nas redes, sempre em contato aí com o pessoal da Escola de Línguas, que inclusive, né, já fazendo uma antecipação, nós teremos uma edição especial do MGM neste mês, na qual temos aí outros 2 participantes, a gente não vai revelar ainda por enquanto, mas com um tema bem legal aí, que com certeza vocês vão gostar, e que vai ao ar na próxima quinta-feira, às 18 horas. Então, o pessoal ainda pode assistir aqui na Rádio Ninter o programa às 18. Ele não vai ser ao vivo, ele já foi gravado, tá? Só deixar isso claro. E depois se encaminhar ao AVA para acompanhar o Bookworm sem problema nenhum. O Maravilha, Jefferson vou já estar está assistindo. sabendo o que foi, né, Jefferson? Eu já estou sabendo, mas vou assistir que eu estou curioso para ver. Ficou bem legal, o pessoal vai gostar. Então, novamente, Jefferson, agradeço aí pela sua participação. Muito bom sempre falar com você, falar sobre esses temas interessantes aí, que com certeza o pessoal consegue aproveitar muito bem nessas diversas áreas, né, tanto na cultura quanto na linguística. Agradeço novamente a quem nos acompanhou e ficamos por aqui hoje com o MGM, programa que vai ao ar todo mês, aqui coproduzido pela Rádio Ninter e pela Escola de Línguas da Uninter. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço, até mais.